Nós vamos começar mais um programa do Sintoresp, hoje recebendo aqui uma ilustre visita. Não, todas as pessoas que nos visitam aqui são ilustres e valorosas, mas o convidado de hoje tem uma extensa folha de serviço para a política brasileira, para o Estado brasileiro, para a nação brasileira. É o professor José Eduardo Martins Cardoso, que é professor da PUC, foi vereador aqui em São Paulo, foi deputado, é procurador no município de São Paulo e foi ministro da Justiça no governo Dilma. Eu queria, começando a entrevista, perguntar para o professor José Eduardo como foram aqueles dias de angústia que precederam o golpe. Se o senhor entendia que haveria uma possibilidade de sobrevivência da presidente Dilma, ou vocês viam o terreno desaparecer debaixo dos pés e cada vez um ambiente de maior insegurança? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Sintoresp pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e dizer da minha satisfação de sempre comparecer a essa casa que sempre me abriu as portas e onde eu tenho grandes amigos. Esse período final do governo Dilma Rousseff foi um período muito duro, muito difícil, porque nós tínhamos um grande cerco, um cerco midiático, um cerco do mundo político, digamos assim, porque Eduardo Cunha era o presidente da Câmara e tinha uma força política inimaginável. Ele, com os votos que lhe eram fiéis, mas a oposição, nos tiravam a maioria do Congresso Nacional. Então, para nós ficou absolutamente claro, quando ele inicia o processo de impeachment, que, primeiro, era algo que não tinha fundamento, foram pretextos, mas que aquilo podia prosperar. E a cada dia que passava, nós víamos as nossas chances diminuírem. E eles incentivavam a instabilidade política do país justamente para vender a ideia da ingovernabilidade, da ideia de que nós não poderíamos permanecer no governo. Foram dias muito difíceis, especialmente aqueles em que, a partir do momento que nós percebemos que era irreversível o quadro. Então o que nos cabia fazer era demonstrar que aquilo era uma fraude, demonstrar que aquilo era um impeachment que não tinha fundamento, em outras palavras, demonstrar que aquilo era um golpe. Justamente para que as pessoas fora pudessem começar a ter o seu senso crítico despertado para o que viria. Porque nós sabíamos o que viria. Nós seríamos ser substituídos, se isso acontecesse, como aconteceu, por um governo que era o governo Temer, um governo totalmente descomprometido com a classe trabalhadora, um governo que buscava agradar ao mercado, que teria como pauta a visão neoliberal e de supressão de direitos, especialmente das camadas mais pobres. E é o que nós temos visto aí, um governo envolvido em corrupção, um governo conservador, um governo que efetivamente marcha no caminho oposto àquilo que o governo Lula e Dilma Rousseff pretendiam e fizeram ao longo dos tempos. Professor, qualquer golpe, seja mano militar, seja o golpe de novo formato, ele tem alguns objetivos, né? Eu quero crer que no caso do golpe brasileiro, um dos seus objetivos centrais é desmontar o Estado. Segundo, impor sacrifício aos mais pobres, aos excluídos de sempre. E terceiro, dar ampla proteção ao capital. Eu vou citar 3 dados recentes que a imprensa noticiou. Hoje, nesta data, o Valor Econômico mostra que aumentou a mortalidade infantil no Brasil, revertendo uma curva que nós tínhamos a muito custo conseguido estabelecer. Segundo, o mesmo jornal deu que 900 mil brasileiros das classes A e B, portanto da alta classe média, empobreceram, desceram de patamar social, inclusive abandonando até os planos de saúde, 100 ou 200 mil pessoas deixando os planos de saúde. E um terceiro dado, também repercutido pela imprensa, que curiosamente apoiou o golpe, o aumento do desemprego nos últimos 3 meses. Eu acredito que o golpe de 2016 ele tinha uma dupla perspectiva. A primeira delas é paralisar exatamente um conjunto de ações que eram comandadas pelo então governo, na perspectiva de dar continuidade àquilo que vinha sendo feito pelo país desde o governo Lula. Por que isto? Nós vivíamos um momento de crise e aquele era o momento de tirar o PT do governo, ou seja, de tirar o Partido dos Trabalhadores da linha que vinha seguindo. Porque se não aproveitasse aquele momento de crise econômica para tirar o Partido dos Trabalhadores, seguramente esse governo continuaria através dos anos, porque tinha um amplo respaldo popular. Então eles sabiam disso, esperavam vencer as eleições de 2014, não conseguiram vencer a eleição de 2014 com Aécio Neves, e então desde o primeiro dia começaram a encontrar pretextos para tirar Dilma Rousseff do governo.
A eles se somaram aqueles também que estavam muito insatisfeitos com a Operação Lava Jato, né, porque queriam paralisar as investigações. Quando as investigações começaram a pegar outros setores políticos, além daqueles que davam apoio ao governo, era necessário parar, como disse o senador Romero Jucá, para evitar a sangria da classe política brasileira. Então queriam tirar Dilma Rousseff de todo jeito, para que interrompesse a linha de governo e para que parasse a Lava Jato. Mas tinha também uma outra preocupação. Não era só tirar Dilma Rousseff. Aí a segunda perspectiva do golpe. Era substituir o governo por um governo neoliberal. Que, como você disse, e eu concordo integralmente com você, a ideia é fazer um Estado mínimo. A ideia é tirar direitos da classe trabalhadora. A ideia é fazer com que aqueles que têm muito dinheiro tenham mais. Esse é o objetivo específico desse projeto de governo que Michel Temer representa. E o que é mais curioso é que Michel Temer foi eleito vice-presidente com o programa de Dilma. Né? Sim, sim. Mas imediatamente, ao assumir o governo, ele passa a seguir as linhas do candidato derrotado, Aécio Neves. Então nós tivemos um golpe, né, que no fundo atendeu aos interesses internacionais, que não queriam que o Brasil continuasse se afirmando como país soberano, que atendeu os interesses conservadores na linha de barrar a trajetória que o governo vinha seguindo, de combate e enfrentamento da exclusão social com redistribuição de riquezas. Agora, eu quero crer que exista um componente internacional no golpe. E se eu tivesse que situar um ponto, eu diria que foi o Brasil ter descoberto a reserva do pré-sal. Porque os Estados Unidos, sobretudo, procuram controlar todas as fontes de petróleo do mundo. Esse controle ou é por governos aliados, governos títeres, digamos assim, ou é pela força das armas. O senhor acha que a descoberta do pré-sal desencadeou a fúria das petroleiras e também do grande capital que se associaria para explorar essa jazida? Na verdade, eu não sou daqueles que toma posições por convicções e faz denúncias sem provas, né? Tem muita gente atualmente que assume essa postura, né, de denunciar os outros só por convicções sem que tenha provas. Por isso eu não posso fazer denúncias públicas sobre essa questão. Mas eu tenho as minhas percepções. Eu acho que teve sim interferência externa no golpe de 2016. Da mesma forma que houve interferência externa no golpe de 1º de abril de 64, chamado de Revolução de Março de 1964. Eu não tenho a menor dúvida de que a posição que o Brasil tomou no âmbito do pré-sal, de defesa da soberania nacional, incomodou muita gente, incomodou grandes interesses econômicos. E isto, claro, deve ter feito ações, ou propiciado ações que só daqui a alguns anos nós vamos saber. Nós vimos recentemente que só agora, muitos anos, décadas depois, nós soubemos que o então presidente da República, Ernesto Geisel, em conjunto com o futuro presidente da República da época, João Batista de Figueiredo, analisavam e mandavam matar pessoas na época da ditadura militar. Descobrimos isso agora através de uns memorandos que foram disponibilizados pelo governo norte-americano, porque venceu o período do sigilo, né, dessa situação. Quem sabe daqui a alguns anos, algumas décadas, nós vamos saber, com novos memorandos, com novas informações, de que maneira forças estrangeiras influenciaram na derrubada de Dilma Rousseff. Porque é muito sintomático. Ou seja, o Brasil toma uma postura de pré-sal, se descobre depois que a NSA norte-americana, por revelações feitas pelo senhor Snowden, investigava Dilma Rousseff, como investigava também a Petrobras. Por quê? E aí nós temos todo um conjunto de situações que levam à derrubada do governo e logo que assume, Michel Temer muda a postura do Brasil frente ao pré-sal, atendendo aos interesses externos. Então, eu acredito que tem muita coisa nessa história que nós ainda não sabemos, mas que o decurso do tempo irá demonstrar. Nós não tivemos um golpe em 2016 que destituiu Dilma Rousseff apenas por forças internas. Há também, possivelmente, a presença de forças externas. E a história demonstrará. Professor, nós estamos aqui gravando no estúdio de um sindicato, do Sintoresp. Então eu queria falar um pouco da questão sindical. O governo ilegítimo que aí está atacou seguidamente, vem atacando seguidamente os trabalhadores. Primeira lei da terceirização irrestrita, que praticamente precariza todo o ambiente de trabalho e tem como consequência a desorganização do ambiente de trabalho e o achatamento salarial. Depois houve a reforma trabalhista, que começou com 10 ou 12 itens a serem reformulados na CLT, e isso virou 115, 118 itens, e a CLT praticamente foi desmanchada nessa reforma. E por pouco nós não tivemos também a reforma da Previdência. Então,
eu queria que o senhor, com base na sua experiência, dissesse como é que o movimento sindical tem que se rearticular, como é que tem que juntar forças e com quais setores da sociedade para fazer o enfrentamento, porque o sindicalismo sozinho não tem força acumulada para isso. Veja, eu acho que basta olhar o que aconteceu nesse período para perceber que o governo Temer tem um alinhamento claro com o grande capital e um descompromisso amplo com a classe trabalhadora. Pouco importa o direito dos trabalhadores. Aprovou uma emenda que impede os investimentos na área social. Quem que vai ser mais atingido com isso? Os excluídos, os trabalhadores, porque são os pobres que precisam mais de serviços públicos, os ricos não precisam de serviços públicos. Criou uma lei de terceirizações que precariza as relações de trabalho, suprime direitos, ou seja, o interesse é jogar a bola para o capital. É isso que o governo Temer faz desde o dia que tomou posse, ainda como governo provisório, e submeteu o país aos interesses estrangeiros. Está aí a venda da Embraer, está aí a mudança do pré-sal, está aí tudo que vem sendo feito por esse governo ilegítimo. E aí o quadro que você tem qual é? Nós precisamos resistir. E acho que a força dos sindicatos, a força dos trabalhadores é muito importante nessa hora. Há no Brasil um movimento pró-mercado e ao mesmo tempo um movimento pró-intolerância que eu chamaria de fascista. Ou seja, um movimento que claramente tenta demonizar aqueles setores que lutam pelos trabalhadores, que claramente tenta demonizar os setores que defendem os direitos dos oprimidos. E esse movimento fascista, que é um movimento que não é só brasileiro, no mundo, ele é muito perigoso, porque ele tenta atingir as liberdades democráticas, a pluralidade de ideias no nosso país. Então é necessário que nós nos unamos, trabalhadores, sindicatos, setores democráticos, para que nós possamos criar uma barreira para impedir o retrocesso no país. Querem destruir o Estado brasileiro para entregá-lo ao mercado. Querem destruir a democracia brasileira para construir um Estado autoritário e intolerante. E nós temos que estar juntos resistindo a isso. Eu sei que muitas vezes nos setores progressistas e democráticos há divergências. E é natural que assim ocorra. Mas, neste momento, esses setores têm que buscar mais as suas convergências do que maximizar as suas divergências. Nós temos que estar juntos para enfrentar um processo, junto para enfrentarmos uma ação, junto para enfrentarmos uma tentativa de demolição do Estado democrático de direito no Brasil, sob a ótica do mercado e sob a ótica da intolerância. Perfeito. Professor, eu queria pegar um aspecto específico da reforma, da nova lei trabalhista, uma reforma que feriu de morte o custeio das entidades sindicais. Você tem duas situações no Brasil. As entidades de empregados mantidas por vários meios, como a mensalidade sindical e também pelo imposto sindical, contribuição sindical, e você tem o Sistema S, que tem 19 bilhões em caixa. O Sistema S também é compulsório, ele não foi alterado. Agora, a compulsoriedade do imposto sindical, ela foi eliminada numa tacada só. Só vê possibilidade, enquanto jurista, de nós restabelecermos, ou no Supremo, ou através de lei ou de emenda, a garantia de custeio para as entidades de classe de trabalhadores? Eu sei que essa questão do custeio das entidades de classe de trabalhadores, ela sempre foi uma polêmica no próprio meio sindical, Mas eu acho que uma questão não pode ser resolvida na canetada, como aconteceu. Teria que haver uma ampla discussão para que se pudesse encontrar um melhor caminho desse financiamento e não se resolver do dia para a noite da forma que se fez, deixando as estruturas sindicais totalmente ao desabrigo e ao desamparo. Acho que mesmo aqueles que eram contra o imposto sindical, no âmbito da classe trabalhadora, devem reconhecer que era necessária uma transição de modelo para que isso pudesse acontecer de forma mais madura. E isso não aconteceu. Que foi o Moncloa, o pacto que houve na Espanha, foi nesse sentido. Você tem que fazer as coisas de maneira a não desestruturar as realidades em malefício do trabalhador. Se você acha que as coisas não estão bem, vamos discutir, vamos fazer uma coisa madura e vamos pactuar e não fazer imposições pró-mercado ou pró-interesses que não são efetivamente aqueles que poderiam ser assegurados num momento como esse. Então, portanto, eu acredito que é fundamental rediscutir isso, inclusive discutir no plano de ações judiciais em relação a sempre que houver um direito ferido, um direito atingido, para que nós possamos ganhar espaços e sobreviver até que um governo legítimo, pelas urnas, possa retomar a condução do país e abrir um amplo diálogo de conciliação nacional com todas as forças políticas, de trabalhadores, de empresários que temos entre nós. Professor, uma última pergunta. Nós temos uma data importantíssima no calendário brasileiro, calendário
político, calendário cívico e democrático, que são as eleições agora em outubro. E há um ambiente de confusão, porque, como o senhor bem disse, há um estímulo ao ódio. E o estímulo ao ódio, ele impede o debate, porque quando eu exponho uma posição divergente da sua, e você está contaminado pelo ódio, você já vem e me massacra com argumentos, com agressões, etc. Então, como é que a gente pode criar um ambiente fértil para o debate e que tenha como resultado final, expresso pelas urnas, o fortalecimento da democracia? Eu acredito que a vida moderna tem contribuído muito para a reprodução e a disseminação da intolerância. Eu dou um exemplo. Vamos pegar no mundo da web a maneira como que as pessoas hoje dialogam. É muito comum as pessoas utilizarem o WhatsApp, utilizarem outros mecanismos em que se formam grupos de debate. Isso faz com que as pessoas que pensam parecido se juntem e acabem nesses grupos excluindo pessoas que não pensam como elas pensam. Qual é o resultado? As pessoas não estão mais se habituando a ouvir a divergência. As pessoas não estão mais pensando fora do seu universo, daqueles que dizem aquilo que ele já ouve diariamente. Isso é muito grave porque gera o sentimento de intolerância e as pessoas começam a achar que tudo flui de aquilo com o seu meio diz e desconhecem outras ideias, outros pensamentos, outras forças de reflexão que existem fora daquilo que é o seu cotidiano. O resultado disto é alimentado, né, por forças políticas que pregam a intolerância como bandeira. Né, que pregam a violência como bandeira, que pregam a negação do diálogo como bandeira. E isto é gravíssimo. Né? Nós já vimos no passado isso. Né? O fascismo, o nazismo no século XX foram amparados dentro de bandeiras de intolerância. Né? O que foi o Terceiro Reich na Alemanha, senão a ascensão da extrema-direita na perspectiva de negar direitos e negar às pessoas que pudessem pensar diferente. Né? O que era o Führer na Alemanha, Adolf Hitler, senão aquele que dizia que falava em nome do povo e em nome do povo cometia verdadeiras barbaridades. Situações dessa natureza têm que ser denunciadas. Nós não podemos aplaudir o nascimento de novos Hitlerzinhos que estão surgindo no país e criando espaços repressivos, espaços de intolerância. Nós temos que agir. É só uma forma de intolerância que eu defendo, que é a intolerância contra a intolerância. Claro, nós temos que ser intolerantes contra a intolerância. Nós temos que buscar, acima de tudo, a reflexão, o debate, o respeito de ideias, independentemente de que se as pessoas pensam como nós pensamos ou não pensam como nós pensamos. Eu tenho que dialogar, eu tenho que refletir, eu tenho que estar aberto a convencer e a ser convencido. Esse tipo de postura é fundamental nesta hora em que a flor da pele estão os nervos e os nervos parece que impedem que o cérebro pense. É isto que nós temos que hoje estar atentos e toda a ação política nesta hora, inclusive no momento eleitoral, é importante. Vamos denunciar os intolerantes, vamos partir para o diálogo e vamos partir para o debate racional. Nas urnas, que se vença pela força e não que se vença pela força do voto e não pelo embuste. Que se vença pela vontade do povo e por aquilo que seja a ideia que as pessoas aceitam e não pela imposição autoritária. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que necessariamente seguir e reproduzir. Não é uma ação fácil, porque nós vemos nas ruas do país hoje, e de certa forma em todo o mundo, a intolerância, a discriminação como uma forma que alguns tentam legitimar para a ação política. E nós temos que, de peito aberto, com muita força e firmeza, lutar contra isso. Obrigado, professor Zé Eduardo Martins Cardoso, professor da PUC, procurador do município de São Paulo, foi deputado, foi ministro, jurista respeitado e que hoje nos honrou com a sua visita aqui no Sintoresp. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar com o Sintoresp, onde eu só encontro amigos e pessoas que estão sempre abertas ao diálogo e à troca de ideias.